Olá, você que já está aqui comigo na jornada do bem-estar, já sabe, né? Eu falo sobre bem-estar, sobre felicidade, sobre contentamento, satisfação com a vida de um modo geral. Hoje, no vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre uma questão que intriga muito as pessoas, né? Que é a relação do uso do tempo com a felicidade. Normalmente é um tema que tem muitas percepções distintas, né? Porque geralmente as pessoas pensam que quanto mais a pessoa tem tempo livre, mais ela é feliz. Mas nem sempre a relação entre uma coisa e outra é tão direta assim. Então, o que é que acontece, né? A gente está ali, né? Criando uma expectativa de uso do tempo, mas vão chegando demandas da nossa vida o tempo inteiro, né? E é claro que nem sempre a gente pode usar o tempo exclusivamente como a gente quer, né? Uma boa parte da nossa vida a gente passa dormindo, descansando, né, repousando, até porque isso é necessário para uma configuração saudável do corpo e da mente. Outra grande parte da nossa vida ali, até mais ou menos os 17 a 18 anos, a gente passa na escola, né? Então é o tempo de formação, de educação básica para a vida em sociedade, etc. E depois disso a gente passa uma grande parte do nosso tempo trabalhando. Então é muito comum as pessoas alimentarem uma visão muito ilusória, né, de que você é feliz se você não trabalhar, se você não tiver nada para fazer. Mas isso não é muito uma grande verdade, porque alguns estudos, né, que eu já acessei, que estão mencionados aqui na jornada, alguns estudos mostram que as pessoas que estão ociosas, que não têm nada para fazer, elas sofrem muito, muito mais. E, pelo contrário, ao invés de se sentirem mais felizes pelo ócio, elas se sentem culpadas e muito ansiosas por não ter nada para fazer, não ter nenhuma produção, entre aspas, né? Quando eu falo de produção aqui, eu não estou falando de produtividade, tá? Não da produtividade, esse conceito de mercado, né? Que é você produzir valor ali com o seu trabalho. Eu estou falando de atividade produtiva ou de atividade de um modo geral. Pode ser, inclusive, atividade contemplativa, pode ser atividade física, pode ser atividade social, né? Então, esses estudos, né, eles falam um pouco, né, dessa necessidade, porque isso tá ligado inclusive, a um campo de inteligência, né, que é a inteligência social, ali como fala o Gardner, né? Então, assim, a pessoa ela precisa ter algo com o que se ocupar, independente de se isso vai ser uma atividade remunerada, uma atividade de mercado, ou se isso vai ser uma atividade encampada ali pela própria pessoa em termos de bem-estar, de conduta, etc. Né? Mas essa questão do uso do tempo tem alguns fatores muito interessantes, né? Que eu elenco aqui, né? Nesse vídeo para vocês, né? Uma primeira é que, no caso da nossa cultura ocidentalizada, a gente tem uma visão e uma falsa ideia de que quanto mais ocupada é uma pessoa, mais ela é produtiva, mais ela é feliz, mais ela está satisfeita. Isso não é verdade, né? Primeiro porque a gente começa no Brasil agora a desenvolver uma ideia mais equilibrada em relação ao papel, né, e ao percentual de tempo que a gente dedica a cada etapa, né, a cada dimensão da vida. Então, basicamente, a nossa vida tem 4 dimensões. Na dimensão pessoal, né, pessoal como indivíduo, a dimensão profissional, né, que é a atividade laborativa que a gente desenvolve para sobreviver, a dimensão afetiva amorosa, que tem a ver com as nossas relações amorosas, e a dimensão social, espiritual, religiosa, enfim. Então, basicamente, são essas 4 dimensões aí que a gente tem. Então, quando você está na vida real, que uma dessas dimensões absorve todo o tempo, né? Por isso que esse capítulo é sobre o tempo e a felicidade. Quando uma dessas dimensões absorve tempo demais da sua vida, isso representa um desequilíbrio, é óbvio, né? Mas é claro que também não somos ingênuos de achar que existe um equilíbrio perfeito entre essas 4 dimensões, né? Que é eu distribuir igualmente o meu uso do tempo entre essas 4 dimensões. Isso não existe também, né? O que existe são fases, né? Onde, numa determinada fase, a família assume uma importância muito grande, numa outra fase, a dimensão profissional assume esse protagonismo,
Em outra fase, a relação amorosa, afetiva, assume o protagonismo e aí dilui, né, puxa o tempo das outras coisas. E é claro que a família também. Chega uma fase que a família, né, de constituir família, que a família passa a ocupar esse núcleo central da vida do sujeito. Então, não é realista essa ideia de distribuir igualmente os tempos. Mas, de fato, é realidade que as pessoas não percebem, né? Que elas estão lidando ali com fases, né? E o que traz felicidade é você tentar equilibrar a distribuição do tempo possível entre essas fases, né? Quando você está na fase ali de ter muito foco no profissional, precisa se lembrar de destinar tempo também às outras dimensões, às outras três, né? Ou então, se você está numa fase de espiritualidade, de religiosidade, onde você está destinando tempo demais a essa área, precisa lembrar também de dar atenção à família, por exemplo, né? No vocabulário corporativo, as empresas e os pesquisadores científicos também chamam isso de balance. Então, ter um balance é que você tem ali a palavra é muito parecida com a da língua portuguesa, né? Um balanceamento, né? Entre as várias dimensões da vida, e uma dimensão não suga as outras e nem anula as outras, mas ela funciona em equilíbrio, né? Então, o uso do tempo é uma questão muito importante, né, para a gente desenvolver essa visão de contentamento, de satisfação com a vida, porque quando você consegue equilibrar e oferecer, mesmo respeitando ali as fases, né, de tempo que a vida traz, né, você consegue equilibrar um pouco essa distribuição de tempo, e isso representa maior harmonia, maior equilíbrio, maior vantagem, né, de uso do tempo em relação às pessoas que não fazem esse esforço de distribuir o tempo de uma forma bacana, né? De uma forma mais equilibrada, mais saudável, né? Claro que isso também depende muito do estilo de vida da própria pessoa, né? Então, depende da constituição familiar, depende das condições também financeiras, infelizmente, né? Porque às vezes uma pessoa que está numa fase em que ela precisa trabalhar muito para acumular bens ou que ela precisa acumular liquidez, financeiro, dinheiro, né, para poder sanar ali suas contas, é claro que essa pessoa vai estar muito focada nisso, né? Então, de se entender que essas fases realmente existem e que elas impliquem, né, num dado momento de mais ou menor distribuição de tempo ali entre essas dimensões, né? Mas também tem uma coisa que é dos dias atuais, né, que é da vida atual nossa, que é o uso do tempo na tecnologia, né? Então, isso tem sido um fenômeno que vem sendo muito estudado, principalmente ali entre crianças e jovens, que são os mais prejudicados pelo uso excessivo de tela, que a gente chama de tempo de tela, né? E o tempo excessivo de tela tem apresentado severos danos tanto ao desenvolvimento socioemocional quanto cognitivo das crianças. E quanto mais cedo elas são expostas ao uso de tela excessivo, maiores os prejuízos que são verificados nas fases seguintes da vida. Então, tem muitos pesquisadores olhando para isso. O pediatra também, o Becker é um pediatra brasileiro que fala muito sobre essa questão. Eu recomendo, né, se vocês não conhecem também aí o canal dele, avaliar, né? Mas, de fato, a tecnologia tem representado aí um prejuízo muito grande para o nosso desenvolvimento e para a nossa socialização. Sem contar, é claro, todas as violências, né, que surgem, né? Então, a questão da tecnologia, ela se aproxima, né, da nossa vivência cotidiana, deixando realmente um rastro de preocupação muito grande, né? Porque se a gente não sabe usar a tecnologia bem, a gente, na verdade, é usado por ela. E essa é um pouco da lógica, realmente, da tecnologia hoje em dia, né? É que a gente funciona mais ou menos como um trabalhador das mídias sociais, criando conteúdo, né? Tem pessoas que acordam já pensando que está criando conteúdo. Aí ela começa a colocar aquela sequência ali enfim, né, de informações e fotos, etc. Mas isso consome também um tempo que ela poderia estar dedicando a outras coisas, né? Um dado simples é, por exemplo, muita gente fala, eu queria muito aprender inglês, né? Mas eu não tenho tempo. E quando, na verdade, você vai olhar, essa pessoa às vezes passa 2 horas nas mídias sociais ali, né? Rolando a tela, como a gente fala, isso é um fenômeno chamado de scrolling. Você fica só rolando a tela sem aprofundar em nenhum conteúdo, sem fazer leitura, sem fazer nada. Então,
é um fato aí preocupante, né? E no meu livro eu falo sobre isso também, né? Eu falo ali um pouco assim sobre a questão da tecnologia, que a tecnologia ela tem impactado a vida das pessoas de uma forma, no geral, insatisfatória. E isso tem sido verificado em vários estudos, né? Então, é muito importante a gente pensar um pouco sobre isso, né? E, de um modo geral, também tem uma coisa que eu quero comentar com vocês, que é assim, né? É muito importante. A forma como a gente usa o nosso tempo, a forma como a gente escolhe a que dedicar a nossa atenção, a nossa energia psíquica, né, como é falado ali no livro Flow também, que eu já mencionei aqui para vocês, né? Aonde a gente coloca a nossa energia, aonde a gente coloca a nossa atenção, aonde a gente coloca nosso foco, é nesse lugar em que as coisas vão acontecer e vão se desenvolver e vão fluir. Né? Então, se você coloca energia, por exemplo, na leitura, você vai acumular ali um ganho, né, intelectual, um ganho cognitivo, um ganho de várias ordens. Né? Se você coloca energia, por exemplo, na diversão, na distração, no entretenimento, você vai conseguir resultados apenas naquela área, que é onde você está concentrando sua energia. Então, é muito importante a gente olhar onde a gente coloca nosso foco, a gente escolher muito bem aonde a gente coloca energia, porque é nesse lugar que as coisas vão acontecer. Se a gente coloca energia na coisa errada, na dimensão errada, na área errada, ou se a gente coloca mais energia nossa numa coisa que não está boa, que não funciona bem, e isso é o que eu estou falando aqui, né, no canal aqui sobre o uso do tempo, então isso tem a ver com o uso equivocado do tempo, a gente no final vai acumular também muita frustração e um sentimento de incapacidade de lidar com esses fatores, né? Porque o tempo é um ativo que você só pode usar uma vez, ele não se repete. Então você não tem um dia dois, você só tem esse momento agora. E é muito importante pensar nisso também. Né? Pensar que esse momento agora que você tem, ele não vai se repetir e ele não tem ali possibilidade de ser recondicionado, reaproveitado, não tem. Então, a questão do uso do tempo, ela figura ali em muitos estudos, em muita literatura, como uma área onde você precisa dar atenção se você quiser colher, né, frutos positivos em relação ao uso do tempo. E quanto melhor você usa seu tempo e escolhe melhor onde colocar sua energia, mais a probabilidade de você obter uma satisfação com a vida maior. O que é satisfação com a vida? Satisfação com a vida é como é que o sujeito entende que a sua vida é satisfatória de modo geral, em todos os aspectos, né? Não, aí a gente não está falando de uma dimensão específica, mas em todos os aspectos. E eu menciono também essa questão da satisfação com a vida no meu livro, quando eu falo ali da produção da Joella Dimitrios, né, que é ela que traz esse conceito, né, de indicador de satisfação com a vida do sujeito, porque ele consegue mostrar, né, vários aspectos da pessoa a partir desse indicador de satisfação. Né? Sua forma de lidar com a vida, sua forma de lidar com as frustrações, a capacidade de superação, a capacidade de emitir um senso de justiça, entre várias outras coisas, né? Então, é muito importante a gente pensar, né? Onde é que a gente coloca a nossa energia, onde é que a gente investe nosso tempo. E tempo e felicidade são duas coisas que precisam estar muito próximas e alinhadas. Primeiro, porque o tempo não se repete. E segundo, porque a felicidade é construída no momento presente. Então, se você já pensou nisso, gostou desse vídeo, apoia aqui o canal, deixa um likezinho, né? Compartilha com alguém, comenta, assine o canal. Eu agradeço aqui o seu apoio. Até logo.